Ter um pai no Brasil já é algo que não é qualquer um que tem essa dádiva, né? Infelizmente, aqui é a terra do pai que foi comprar cigarro e acabou não voltando mais. Agora, você ter um pai presente, que exerce realmente a sua função de paternidade, que é o seu conselheiro, o seu melhor amigo, que é a pessoa que vai te repreender quando você precisa de repreensão, que é a pessoa que vai te apoiar quando você precisa de apoio. Aí são poucas as pessoas que têm a dádiva a ter acesso a essa figura paterna, realmente exercendo a função que era para exercer. Isso acontece por conta da cultura do nosso país, já tem tido esse comportamento de muitos anos. Se você tem pai, o seu pai provavelmente não tem, e se ele tem, o pai do seu pai é algo que não existe. Quanto mais para o passado a gente vai, essa ausência fica cada vez mais presente. E aí é um pouco difícil a gente quebrar essa cultura do abandono no dia a dia do brasileiro. E acaba que, pelo fato de às vezes o seu pai querer quebrar aquela regra de não ser presente, né, de sumir, de deixar só a mãe criando, ele não sabe como que ele faz isso da melhor maneira. Então ele tá presente e não tá. E acaba que muitas coisas que era pra gente aprender com os nossos pais, muito conhecimento, muito conselho, muita dica, acabam que são passadas de lado pelos nossos pais não saberem expressar isso. Não é por maldade, não é por incompetência. É só porque eles não entendem qual é a melhor maneira de fazer isso. E aí tem muito conselho, muito conhecimento, muita coisa sábia que seu pai poderia compartilhar com você e ele simplesmente não compartilhou por não saber como fazer isso. Só que se você tivesse uma conversa com ele, pedisse dicas, ele poderia te salvar de muita furada e ser literalmente o seu herói, o seu melhor amigo. Porém, eu vou te ajudar e vou ajudar várias pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de ter essa troca de ideia com o pai ou que o pai não soube expressar, dando conselhos que o seu pai deveria ter te dado sobre coisas extremamente importantes na sua vida. Meu nome é Breno Lisboa e eu vou ser o seu professor nesse vídeo. Então, antes mesmo de você já escutar sobre essas dicas, escutar esses conselhos que era para o seu pai ter te dado, mas ele não te deu, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal ou pelo menos dá uma olhada nele porque tem muito conteúdo bacana por aqui. Mas vamos lá, a primeira coisa que o seu pai deveria ter te ensinado é ter o controle do dinheiro. Ah, mas o meu pai ele é quebrado, ele vive em dívida. Então pelo menos ele consegue te dizer o que você não deve fazer. Eu já conheci muitas pessoas, né, que têm esse problema de financeiro, problema de dívida. E essa pessoa, ela é a principal estereótipo daquela frase, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Se você pegar aí para escutar essas pessoas, se você for fazer cagadas parecidas com a cagada que essa pessoa fez, de financiar um carro na hora errada, ou de pedir um empréstimo para um projeto que não faz muito sentido fazer isso no momento, essa pessoa ela vai te dar um conselho bom. Mas se você for olhar para a vida dela, ela só cometeu atitudes negativas. E pelo fato dela ter cometido vários erros, ela sabe que você não deve fazer. Só que ela já está tão afundada nesses problemas financeiros, esses problemas de dívida, que ela não consegue sair. Mas é uma boa pessoa para você escutar. E às vezes o seu pai é essa pessoa. Ele não conseguiu te dar dicas básicas sobre finanças, sobre gestão financeira, que poderiam transformar a pessoa que você é hoje. Então, primeira dica que seu pai deveria ter te dado: poupe pelo menos 10% do que você ganha. Essa dica é uma dica até um pouco mais técnica, né? Provavelmente seu pai talvez não falaria os 10%, mas ele falaria para você guardar dinheiro, para você ter o seu pé de meia. Principalmente porque ele já precisou desse pé de meia, precisou dessa reserva de oportunidade, dessa reserva de emergência, e ele não teve. Então eu tenho certeza que ele gostaria muito que você escutasse isso da boca dele, mas às vezes ele só não sabia como falar isso para você. E 10% é o valor que eu considero o mínimo para você ter esse controle financeiro do seu dia a dia. Por que 10%? Primeiro que isso tudo é bíblico, né? Se você for ler Provérbios, né, Salomão vai te falar para você guardar pelo menos uma moeda a cada 10, né? Uma da cada 10 moedas do seu eu do futuro. Então você tem que guardar o seu dinheiro, tem que você ter essa gestão financeira, esse controle. E o rolê, né, de sempre guardar mais do que gasta. Porque se você gasta desacerbadamente, você não tem controle nenhum daquilo. E acaba que quando você for ficar mais velho, a conta vai bater e você vai se arrepender drasticamente disso, né? E seu pai provavelmente já passou por muito problema financeiro. Isso vale para... É normal, natural do homem, natural do ser humano. A gente ter, às vezes, um descontrole financeiro em algum momento da nossa vida. E a gente ter pelo menos uma reserva, pelo menos uma base guardada, transforma muito, né, a nossa vida.
E os 10% seria esse mínimo. Eu tenho certeza que seu pai gostaria muito que você soubesse disso, para você não passar por problemas iguais os problemas que ele passou. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais importante a gente ter essa reserva. Porque é aquilo, se você faz uma cagada com 16 anos, é muito mais fácil de resolver do que se você fizer uma cagada com 30 anos, tendo 2 filhos para poder alimentar. Então, agora é a melhor hora para você já construir a sua reserva, porque se você já está velho, já está muito mais perigoso você não ter. Se você está novo, você já vai economizar muita dor de cabeça. Então, o fato de guardar dinheiro é algo que seu pai deveria ter te ensinado para você ter o mínimo do seu controle financeiro. E uma outra coisa que seu pai deveria ter te ensinado, provavelmente, talvez ele não tenha feito isso, é que você vai se frustrar, a vida vai ser dura com você e você tem que aprender a ser forte e lidar com isso, mesmo se as coisas não favorecerem para o que você gostaria que elas favorecessem. Quando eu falo sobre isso, né, sobre a gente lidar com frustrações, lidar com rejeição, gosto muito de citar o que é o meu pai dos cinemas, né, que eu gosto muito de filme, eu gosto muito dessa parada de cinema, que é o Rock Balboa. Rock Balboa fala no filme Rock Balboa, que seria Rock 6, se você fosse seguir uma ordem, né? A clássica frase, né? Nem eu, nem você, nem ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata sobre bater duro. Se trata sobre o quanto você consegue apanhar e seguir em frente, né? Porque a vida vai te deixar de joelhos e você vai ficar de joelhos se você deixar. Basicamente, o Rock ele diz que as frustrações elas fazem parte da nossa vida. E às vezes o pai ou a mãe ele tem um senso de querer proteger o filho, né? E evitar que ele sinta essas frustrações, evitar que ele sinta essas dores. Mas vai chegar um momento que não vai estar mais sobre o poder dos pais impedir que o filho sofra essa dor. E você vai sofrer isso, uma hora ou outra. E pode ser que seja ainda na casa dos seus pais, pode ser que seja quando você estiver morando sozinho, pode ser que seja com 15, 10, 20, 30, mas uma hora vai acontecer. E você tem que entender que as coisas não acontecem sempre como você quer. E se você não tiver culhão para seguir em frente, para aguentar essa pancada e dar o próximo passo, você vai ficar afundado em uma tristeza eterna. Então entenda que tudo é passageiro, principalmente o sofrimento. E o que a gente tem que fazer é aproveitar o tempo que nos sobra, após cada frustração. Então saiba que vai acontecer merda na sua vida, você vai se lascar pra caramba em algum momento, você vai se fuder demais. E você tem que estar pronto para poder dar o próximo passo. Independente do quão fudido seja essa dor que você tá levando. É aquilo, ninguém tem uma cruz maior do que aquilo que ele consegue carregar. Então, se surgir algum problema, alguma complicação, é porque você tem força suficiente para carregar e dar a volta por cima desse problema. Mas o problema vai acontecer, não tem como você fugir disso. Um terceiro conselho que seu pai deveria te dar é para você tomar cuidado com as expectativas que você coloca nas pessoas. O seu pai, porque isso é inerente ao homem, eu tenho certeza, sofreu por amor em algum momento da vida dele. Porque os homens, eles têm aquele rolê, né? A nossa rejeição é muito maior do que a rejeição das mulheres. O homem tem aquele lance de a gente ter que conquistar, enquanto a mulher, ela cede para aquele que ela, enfim, gosta, porque que ela e vê como o parceiro ideal para ela. O homem, como ele tem o rolê da conquista, ele coloca muita expectativa. Às vezes você tá lá conversando com uma pessoa, você começa a criar algum tipo de conexão, você tá para marcar para sair, essa pessoa para de te responder do nada, começa a agir estranho, e aí ela quebra toda a expectativa que você colocou. Ou, às vezes você tá em um relacionamento com a pessoa, falam-se muito sobre, inclusive, a traição dos homens, né? Os homens cometem adultério, mas às vezes eles passam muito pano para as mulheres que cometem adultério. Então pode ser que isso aconteça na sua vida, não estou dizendo para você virar um cara tóxico com a esposa que você for ter no futuro, mas pode ser que você seja vítima de um adultério e aí, mais uma vez, a expectativa que você vai criar numa pessoa vai ser destruída, né? Isso vale tanto para a questão amorosa quanto para a questão de amizade. Teu pai já perdeu muitas amizades e você vai perder muitas amizades. Pessoas que você consideravam irmãos, como se fosse realmente alguma pessoa que você não imaginaria o mundo se não fosse seu amigo. Essa pessoa ela vai se afastar de você, ela vai te trair de alguma maneira, provavelmente. Essa pessoa ela nunca mais vai falar com você, olhar na sua cara, ou por um motivo, ou simplesmente porque sim. Acontece. O tempo passa, amizades vêm e vão, e pessoas vão se desaparecer, e isso faz parte da vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com as expectativas que criamos com as pessoas, né? Porque nós não temos controle sobre o outro.
eu tenho controle sobre mim. E às vezes, nem sempre é aquilo, né? Eu sou um ser humano, eu sou falho pra cacete. Eu tô o tempo inteiro próximo de cometer algum pecado, de fazer uma grande cagada. E eu sou falho, fraco. E se eu já mal tenho controle sobre mim, imagina sobre as outras pessoas. Então tenha muito cuidado com as expectativas que você coloca em alguém. Se você coloca muita expectativa, você pode se frustrar bastante. E o seu pai fez isso, se frustrou muito, colocou muita expectativa, às vezes até no pai dele, né? E não recebeu esse retorno. Então tome cuidado com aquilo que você vai colocar de peso para outras pessoas. É muito importante você ter isso bem claro. Você não controla as ações do outro, você só controla as suas ações. Então entra um pouco em conjunto, né, com o que eu falei anteriormente, que é de você estar preparado para a rejeição, para os problemas da vida, mas é para você entender que você tem autonomia sobre si. Então, seja a melhor pessoa que você consegue ser. Busque aperfeiçoar seus aspectos físicos, mentais, intelectuais, psicológicos, emocionais, tudo aquilo que você tem controle. E entenda que as pessoas que controlam si próprias. Esse lance de ser controlador pode te dar muito problema em relacionamento, em amizade. Então, tenha muito cuidado com isso. Esse é um conselho que eu tenho certeza que seu pai gostaria muito que você escutasse da boca dele. E já que às vezes ele não pode ter falado isso para você, eu tô falando para você agora. Outra coisa que seria o último conselho que seu pai gostaria que você desse, inclusive não é só esse, né? Eu posso fazer vários vídeos, posso fazer parte 2, parte 3 disso daqui, porque tem muito conselho que às vezes seu pai gostaria que você escutasse, muita coisa simples, né? Seria sempre tenha um plano. Já reparou que qualquer problema que acontecia na sua casa, se você teve um pai presente, se você não teve, geralmente é assim que acontece quando você tem um pai presente, precisa trocar um gás, precisa trocar uma lâmpada, aconteceu com um problema financeiro, aconteceu com um problema na família, sei lá, alguém invadiu sua casa, geralmente quem tem um plano, quem tem algo para lidar é o seu pai. Isso vale para tudo na vida, né? Você sempre tem que ter um plano para qualquer coisa que vai acontecer. Se hoje você perdesse o seu emprego, perdesse todo o dinheiro que você tem, ou se hoje simplesmente a sua vida virasse de cabeça para baixo, qual que seria o seu plano? Seu pai gostaria muito que você estivesse planejado para qualquer empecilho, qualquer adversidade que possa acontecer na sua vida, porque ele mesmo gostaria de ter tido planos para as coisas que aconteceram. E uma dica bônus, ou outra coisa que seu pai gostaria que você tivesse, que até contribui com isso, por isso que eu vou dar de bônus, tenha habilidades, soft skills, né? Saiba se comunicar, saiba entender as coisas básicas da casa, trocar a lâmpada, gás, resistências, as coisas básicas do dia a dia, cozinhar, porque isso contribui muito com a questão do plano, né? Se você tem muitas habilidades, você tem uma facilidade de se adaptar para situações muito maior. Então, entra muito em conjunto com o outro, né? Tenha planos e tenha habilidades específicas que vão te ajudar em outras coisas. Até habilidades parecem ser coisas de lazer, podem te abrir muitas portas, né? Por exemplo, tocar violão. Às vezes violão você pensa que é só para poder pegar as menininhas da escola, pegar as menininhas na faculdade, tal, para poder jogar um charme. Vai funcionar bem também, menina gosta de cara que toca violão, é uma sensação de poder bacana, ela vai achar da hora. Mas às vezes isso pode te ajudar a gerar rapport com algum cliente que você vai fechar algum projeto no futuro, algum futuro patrão. Então é importante, qualquer habilidade que você aprende ela pode ter algum tipo de utilidade na sua vida. É só você entender como você vai aplicar no seu dia a dia. Esses são alguns conselhos que seu pai gostaria que você escutasse da boca dele ou de outra pessoa. Igual eu falei, tem muita coisa que a gente pode conversar. O que eu vou te pedir é para você se inscrever no canal, tem muito conteúdo aqui para te ajudar na sua transformação, para ser um grande homem para a humanidade. Se você curtiu, clica aqui em curtir, deixa um comentário. E é isso aí, muito obrigado pelo seu acesso. Tamo junto, falou!